Oi pessoal, Marcos Lago aqui. A gente não sabe quantas pessoas vão morrer pelo corona, mas a gente tem números para pensar, tá bom? Vai depender de quantas pessoas forem contaminadas, claro. É uma das coisas, né? Existe uma medida estatística que é 5% de casos críticos, né? Gravíssimos, que podem provavelmente levar à morte. Então o que é isso? Se toda a população do mundo toda for contaminada, 7 bilhões de pessoas, 5%, né? Você multiplica por 5, divide por 100. Isso aí dá 350 milhões de pessoas mortas, tá bom? Então, se todo mundo se contaminar, grande chance disso acontecer, tá? Por isso, evitar a contaminação é fundamental. Por isso que as pessoas estão dizendo para você ficar em casa, tá? Não é porque vai morrer hoje, é porque se contaminar todo mundo, 5% morre, grande chance de não ser você, mas se você tem mais que 70 anos, grande chance de ser você, 350 milhões de mortos. Muito bom. Um outro número que é um pouco assustador para mim aqui é quando eu vejo no site aqui do Coronavírus Update, dos casos fechados, quer dizer, resolvidos, tem assim, 190 casos que tiveram uma solução, 190 mil casos tiveram solução. Então foram 156 mil que se recuperaram, 82%, mas 34 mil que morreram, 18%. Então vamos falar assim, se esse número, 18%, fosse o número. Então nós temos, se toda a população do mundo se contaminar, se a gente tiver, vamos fazer 15% para ficar fácil? Se 15% da população mundial morrer, é 1 bilhão de pessoas, pessoal. Então temos que entender um pouco o tamanho desses números aí, para não fazer besteira, tá? Tomar a melhor decisão de isolamento social, tá bom? Legal. Então, vamos lá. Agora aproveita que você não está fazendo nada, continua sentadinho aí para aprender. Neste momento, vamos refrescar a página. Nós temos 735 mil casos de corona no mundo, 34 mil mortes neste momento, tá bom? Agora eu quero falar uma outra coisa. As outras doenças continuam existindo, obviamente, né? Então, a gente falou um pouquinho já de quantas mortes por ano a gente tem no mundo, em torno de 56 milhões de pessoas morrem por ano no mundo. Vamos saber do que elas morreram? Vamos lá. Então, doença do coração. Quem morreu do coração? 18 milhões de pessoas. Tá? Quem morreu de câncer? 10 milhões de pessoas. Doenças respiratórias é o terceiro, pessoal. As respiratórias altas, não as pneumonias como o corona, tá? 4 milhões de pessoas morreram de doenças respiratórias. É o terceiro maior número de mortes. Agora vem as pneumonias, que o coronavírus dá uma pneumonia grave, vocês já entenderam isso, né? Então, de pneumonias tratáveis, que a do corona não é tratável, a gente não sabe tratar direito, mas das tratáveis, todo ano morrem 2 milhões e meio de pessoas, pessoal. 2 milhões e meio, tô falando, o corona matou até agora 38 mil, tô falando de 2 milhões e meio por ano, todo ano. Vamos lá, algumas coisas interessantes que a gente não se toca muito. Diarreia é uma coisa que mata mais na África, mas diarreia mata 1,5 milhão de pessoas por ano. Corona matou 38 mil até agora, tá? Então, importante não deixar esse negócio, porque vocês ouviram os primeiros números, pode ir para um nível que não se sabe. Agora, quantas pessoas morreram assassinadas no mundo por ano? 400 mil pessoas morrem assassinadas por ano. 400 mil por ano. O corona até agora, nós temos aí o corona que a gente está ouvindo desde janeiro, mas ele começou no fim do ano, outubro, né? Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, meio ano quase, tá? Matou 38 mil, tá bom? Vamos lá. No fim
dessa tabela de mortes aqui, eu tenho desastres naturais com 9.000 mortes e terrorismo, é o penúltimo, com 26.000 mortes. E aí o antepenúltimo é por exposição a calor e frios extremos, que dá 53.000. Então, se o corona fosse colocado agora na tabela de mortes do mundo, ele estaria em antepenúltimo lugar, tá bom? Então tem muita coisa que a gente tem que entender aí. Suicídios, quantas pessoas morrem por ano se matando? 800.000 pessoas. Corona matou até agora 38.000. Claro, eu tô aqui relativizando os números, não estou diminuindo o corona. Eu estou relativizando para que você entenda um pouco que a gente não fica preocupado com 56 milhões de mortes anuais, de coisas importantes, tá? Então, é como eu falei outro dia, né? Doença que mata rico assusta muito mais todos os governos e todo mundo. Legal. Agora vamos para um outro negócio que eu queria falar. Quais são os animais mais mortais do planeta? Vocês sabem, né? Aí a turma fala, o tubarão, né? Bom, o tubarão, por ano, mata 4 pessoas, pessoal. 4. É o último da lista, tá? Quem que é o primeiro animal que mais mata? Chama-se mosquito. Com 780.000 mortes por ano. Mosquito. 780.000. Corona matou até agora 38.000 em 5 meses. Em 12 meses, mosquito mata 780.000 pessoas. Tá? Qual é o segundo animal que mais mata? Você, ser humano. O ser humano mata por ano 546.000 outros seres humanos. 546.000. O corona matou até agora 38.000. Terceiro animal que mais mata é o animal que habita o imaginário da gente. Está em todos os filmes, está na Bíblia, é o maior predador de primata e de ser humano que tem, que se chama cobra. Tá bom? As cobras mataram 75.000 pessoas num ano. Tá legal? Agora, o quinto lugar que eu queria falar para você que só usa esses instrumentos de altíssima tecnologia para colocar foto de cachorrinho. Os cachorros mataram 13.000 pessoas num ano. É o quinto animal que mais mata da natureza. Tá bom? Bom, continua sentadinho aí que você tem tempo pra caramba. Vamos ver uma coisa. Eu tenho aqui uma tabela interessante. As causas de morte, que era que eu estava falando agora para vocês. As causas de morte procuradas no Google e as causas de morte relatadas na imprensa. Olha que fantástico. Então nós temos lá, terrorismo. É muito pequeno, menos de 0,06%. As pesquisas do Google sobre terrorismo são 10% das pesquisas de causa de morte. E o relato na imprensa, 40% dos relatos de morte são por terrorismo. Da menor causa que existe de morte, que é o terrorismo. Tá? Homicídios. Homicídios está na faixa de 1%. Né? Não, muito menos. Espera aí que agora eu não enxergo aqui. Homicídio, 0,9%, isso mesmo. Então, 0,9% de pessoas são assassinadas. Quanto que a mídia fala? 22% do tempo que a mídia fala de morte, fala de homicídios. Então nós temos 22 mais 35, são 57, mais os quebrados aqui, quase 60% das notícias de morte são terrorismo e homicídio, sendo que esses dois, de verdade somados, dão 1% das mortes. Vocês já me ouviram falar para não assistir jornal e não ler notícia, porque é a maior causa de ansiedade que existe, uma das maiores causas de ansiedade que existe é assistir jornal e ler notícia. Vamos tentar crescer um pouco por dentro, depender menos do externo, ter curiosidade. O ser humano é um bicho curioso, ele tem que ir à fonte e buscar informação, tá?
Facebook é excelente, Instagram também é excelente, mas eles são mídia passiva. Você está lá na frente, aquilo passa na sua frente, você sim ou não, sim ou não. Existem mídias ativas, por exemplo, o YouTube. O YouTube você busca, como você busca no Google, você busca no YouTube o assunto que você quer saber, o assunto que você quer estudar. Tá? Vamos tentar aproveitar esse momento que não temos muito o que fazer, vamos aprender coisa nova. Que esse é o grande negócio do ser humano. A gente aprende coisa nova e cria um mundo novo e melhor. É assim que a gente tem se desenvolvido. Porque o nosso cérebro é mais ou menos o mesmo, mas ele é dotado de curiosidade. Então, vai buscar a informação que você precisa. Não fique dependendo daquilo que vem de fora de você. Tá bom? Tchau, pessoal.